para frente, se você está no canal, se você fizer parte, enfim. Nos ajude, como sempre eu peço, às vezes até esqueço de pedir, e Deus te abençoe em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 22, o rio da água da vida e a árvore da vida na cidade santa. Versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Vamos então falar do rio da vida, deste rio que está sendo visto aqui então por João. Nós também vemos na visão de Ezequiel uma palavra profética sobre o rio, que levava vida por onde fluía, atravessando o vale do Jordão, que está em Ezequiel 47, de 1 a 12. Você pode ler e conferir lá. Zacarias 14, 8 diz: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. E em João 4, 7 a 14 diz: temos o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, né? Todos conhecem essa passagem. E Jesus estabelece um diálogo, então, com ela e apresenta-se como aquele que daria a ela a água viva. No versículo 10, diz isso, né? E Jesus lhe disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E João 7, 37 a 38, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Graças a Deus. O texto diz, então, lá em Apocalipse, que o rio ele era brilhante como cristal, indicando então sua pureza absoluta e também podendo simbolizar não só Jesus, como se denominou a água viva, mas também o Espírito Santo e a vida que ele nos dá e as bênçãos que advêm dele, né? Que ele provê para nós. E por fim, a água procede do trono de Deus e do Cordeiro, como diz o texto, mostrando que a pureza, santidade que vem dessas águas emanam do próprio Deus e do seu trono. Vamos ao versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos, ou, em outras versões, cura das nações. O rio, ele contém a água da vida e a árvore está crescendo, então, à beira do rio e é também chamada de árvore da vida. A árvore simboliza a vida eterna concedida a todos que habitam na nova cidade. Vamos voltar lá em Gênesis 2, 9 a 10, que essa árvore já está lá no Gênesis. Diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E Gênesis 3:24 diz: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos entender um pouquinho o que significa tudo isso. Deus protegeu a árvore da vida lá no Éden para que o homem, ainda sem redenção, porque o pecado tinha entrado ali então, através da serpente enganando Eva e a Adão,
Então, se eles tocaram na árvore do conhecimento do bem e do mal, e também estava junto ali a árvore da vida, então eles estavam ali ainda no pecado. Se eles tivessem acesso a esta árvore, eles se tornariam imortais, mas em pecado. Então, por isso, Deus colocou um querubim com uma espada flamejante ali no portão para proteger a árvore que estava, então, lá no Éden. Agora sim, então, aqui em Apocalipse, ela está disponível para todos que viverão na Cidade Santa, pois já não carregam o pecado e desfrutarão na vida eterna desta árvore. E ele diz, o texto diz que a árvore dá frutos continuamente, e as folhas da árvore são para a cura dos povos ou para a cura das nações. Está no versículo 2. Então a impressão que nós temos é que a árvore é tão gigantesca que ela alcança as duas margens do rio, né? Porque fala que ela está nas duas margens. Então a gente não tem como idealizar uma árvore que está nas duas margens. Ela é fonte de alimento, especialmente de frutos deliciosos, e cada mês produz seu fruto. Ou seja, diferente das árvores que nós temos hoje, né? Elas têm que ter a sua época certa para frutificarem, produzirem seus frutos. A árvore da vida, conforme está aqui no texto de Apocalipse, ela frutifica continuamente. E aí a gente pergunta, né? Porque o texto diz, seriam seus frutos diferentes a cada mês? Seria uma árvore, porque diz, ela produz 12 frutos. E a nossa imaginação vai ali pensando se cada mês, né? Como diz o texto, ela vai frutificar um tipo de fruto ou não. Então nós não sabemos e fica para nossa imaginação. O importante é sabermos que nós comeremos deste fruto e ele será para todo aquele que estiver redimido na cidade do Senhor, e vamos comer deste fruto. E diz, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Lembra que no capítulo 21 nós falamos sobre as nações que andarão sob a luz da cidade e que trarão para a cidade, para o Senhor, a sua glória. Aqui, implicitamente, nós estamos vendo de novo falar que sobre esses povos, né? Que fala, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, novamente, nós estamos diante de povos, de pessoas que dependem da cidade para a sua sobrevivência e cura, como a gente então já viu ali no capítulo 21, nos versículos 24 a 26. As nações podem ser as nações que se imortalizaram, então, como a gente já falou alguma coisa, depois do milênio, e que precisam do remédio para sobreviverem à sua condição, então, de uma redenção inferior do que a do povo redimido de Deus, que vai estar na cidade, que não terá necessidade de nada, porque já está glorificado juntamente com Cristo. Bom, e de qualquer forma, esses benefícios também se derivam da árvore da vida, né? Então diz que as suas folhas serão para a cura dos povos. A metáfora não subtende que tem algo que os cure, mas antes que permanecem em estado saudável, desfrutando de boa saúde em plena imortalidade, porquanto receberam acesso à fonte da vida que há em Cristo, simbolizada pela árvore. Tudo isso são especulações, estudos, algo que a gente vê na entrelinha, porém não há biblicamente nada mais além do texto, ok? Então eu quero apenas deixar bem claro isso, que é uma interpretação.
tá bom? Então vamos no versículo 3 e 4 que diz: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Olha que legal, né? As pessoas que vão passar pela grande tribulação vão ser livres de morrerem, porque receberão o nome dele em sua fronte. E aqui então todos os povos, todos aqueles que estarão na cidade, terão em sua fronte o nome de Deus. Receberemos um novo nome também, né? A Amelinha, seja quem for, o seu nome é Maria, João, José, Elizabeth, Márcia, enfim, você não vai mais ter este nome, mas você vai receber um novo nome quando você estiver no céu. Então vamos lá. O termo aqui, maldição, né, que não haverá mais qualquer maldição, empregado, significa que nenhuma coisa má, inferior, pervertida penetrará na cidade. Portanto, será um lugar de santidade e perfeição absolutas. Os seus servos o servirão, diz o texto. E o que significa, então, que o céu não será um lugar de estagnação nem de ócio, mas será um lugar de atividades cheias de propósito. Tudo isso, entretanto, está envolto num mistério, assim como tantas outras coisas, como nós vimos nos estudos aqui, que nós podemos apenas supor. E nós vamos ficar imaginando como nós, os seus servos, serviremos ao Senhor neste tempo. E diz: contemplarão a sua face e nas suas frontes estará o seu nome, como eu falei, né? Na era antiga, ninguém poderia ver a face de Deus e viver, né? E hoje também. Está na Bíblia, a era antiga, quando nós falamos, é o tempo que nós estamos vivendo, porque nesse tempo aí vai ser tudo novo. Novos céus e nova terra. Então, quando se diz era antiga, é a era que já passou biblicamente e também agora que estamos vivendo. Nós não podemos ver Deus. Ninguém pode ver Deus. Deus agora é invisível para os mortais. Mas neste tempo isto será então alterado. A recompensa dos justos agora é contemplarem o rosto daquele a quem serviram por toda a vida, e isto nos levará a uma plenitude. Conheceremos como somos conhecidos, seremos como Ele é. Né? Teremos a glória de Jesus, teremos um corpo glorificado. Amém? Jesus disse em Mateus 5,8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E no Salmo 24, 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. E nós podemos já viver essa palavra, não só no futuro, mas agora, porque hoje nós contemplamos e nós vemos Deus espiritualmente. Então esta palavra é para vivermos já, hoje. Somente verão Deus quem tem o coração limpo, né? E quem tem a mente limpa, quem tem as mãos limpas e quem tem o coração puro. E nós temos isso mediante o Espírito Santo que habita em nós e mediante o sacrifício de Jesus na cruz, que nos deu então esta capacidade de sermos santos. Vamos para o versículo 5 que diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E estes séculos dos séculos nunca vai terminar, porque é a eternidade. Cristo será a lâmpada daquela cidade.
O presente aqui, então, quando fala, né, sobre séculos dos séculos, é caracterizado hoje por escuridão, por pecado, por mal, destruição e aflição, que é tudo que nós temos visto, ouvido, contemplado hoje a olhos nus, né? Temos visto escuridão, destruição, mal, aflição, mas as condições da Nova Jerusalém são diferentes. Não haverá noite, nem morte, nem tristeza, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. O próprio Deus estará com seu povo e irá enxugar todas as lágrimas de seus olhos. Lá, voltando um pouquinho, Apocalipse 21, 3 a 4. Versículo 10 diz: não seles as palavras da profecia deste livro. Os profetas, então, que receberam visões sobre o futuro, né? Os que estão ali descritos no Antigo Testamento, muitas vezes foram ordenados a selar a profecia, como Isaías, no capítulo 8, versículo 16, Daniel, capítulo 8, versículo 26, e capítulo 12, versículo 3 e 9, você pode conferir. Então, que eles tinham que selar, significando que o conteúdo não seria acessível a outros. Mas aqui o anjo instruiu a João a não selar a palavra dessa revelação, porque o tempo está próximo. A volta de Cristo é iminente e os crentes devem vigiar e estar prontos. As palavras desta profecia devem ficar abertas para que qualquer um possa ler, refletir e aprender com elas. E os últimos versículos de Apocalipse, dos versículos 17 a 21, tem então ali um convite aberto que diz: vem! E o Espírito de Deus e a igreja estendem esse convite para qualquer um que tem sede, para quem quiser, e expressam um profundo anseio interior. Neste caso, o objetivo é a água da vida que flui do trono de Deus. Qualquer que anseie por esta água é chamado a beber livremente, como uma dádiva que sem que nada seja cobrado. Ela está disponível hoje, já, desde agora, o tempo todo, o tempo aprazível, até que o Senhor venha. A súplica é urgente, pois Cristo promete que está vindo sem demora, e seu povo e toda a criação gemem, esperam e anseiam por este grande dia. Certamente venho sem demora. Amém. Senhor Jesus, vem. Apocalipse 22, 20. Vem, Senhor Jesus. Mas Ele te convida. Vem. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.